Olá, meu nome é Adilson, eu sou pedagogo e contador de histórias. Gostaria de compartilhar com vocês o meu segundo livro publicado. O nome dele é Mono e Polly. Em uma cidade, não tão distante assim, um lugar onde tudo era sem cor, variando apenas entre o preto e o branco. Havia um prefeito chamado Monocromo. Monocromo era muito sério e amante das coisas exatas, querendo apenas linhas retas e planas em sua cidade e desaprovando qualquer oscilação ou coloração diferente dos tons preto ou branco. Ele era casado com uma pessoa também muito séria, a professora Geometria. E tiveram dois filhos, Triângulo, um primor de menino com invejáveis 180 graus de cada lado e nenhuma curvinha. E a caçula, que não tinha nenhuma linha reta, tampouco uma forma fixa e lembrava mais uma paleta de aquarela, sem uniformidade em todos os cantos. Na ocasião de seu nascimento, foi batizada como Polly e ficou sem nenhum sobrenome. Os pais ponderaram e disseram que resolveriam isso depois que ela estivesse grande. Enquanto criança, os pais tentaram fazer da pequena Polly um hexágono, um pentágono, um quadrado ou até mesmo uma esfera, mas de nada resolveu. Então veio a adolescência e uma marquinha bem destacada na cor vermelha apareceu em Polly. Os pais correram para o médico, que não hesitou em dizer que era coisa da idade, não carecia de cuidados. Mas os pais ainda temiam qualquer tipo tendencioso fora do monocromatismo da família e da cidade. Antes mesmo da família se habituar com a primeira cor, veio a segunda, o amarelo. Como esconder dos demais parentes que aquela menina sem uniformidade das retas também estava ficando colorida? Certa vez, a mãe de Polly, a dona Geometria, foi se queixar com seu esposo Mono, dizendo que a menina, além de não andar em linha reta, não era capaz de ouvi-la. Será que ela é surda? Advertia. Quando surgiu a cor azul, a menina Polly pensou que poderia ser sinal de calmaria, o que não ocorreu. Aquilo foi o prelúdio de uma grande tempestade na família, até porque o prefeito monocromo era sinônimo de autoridade e não queria ser desrespeitado pelas pessoas nem pela única filha que possuía, tampouco aceitar aquele azul, tão diferente da maioria das pessoas. Seria coisa demais para uma figura tão ilustre. Aquelas acusações estavam deixando Polly cada dia mais triste. E de tanto chorar, sua cor azul borrou, juntando-se com parte do amarelo, e isso a deixou verde, e ninguém viu. Ela se recompôs e se sentiu motivada em fazer alguma coisa bem criativa para poder mostrar que, mesmo sendo diferente, amava seus pais. Trabalhou muito, transpirou bastante para que seus pais pudessem se orgulhar da filha que tinham. Mas, em meio a tanta atividade, não percebeu quando amarelo esborrou no vermelho, deixando a laranja. Quando finalizou o mimo, embrulhou em um pacote pouco ou quase nada retilíneo para entregar aos pais. Ao chegar em casa, Monocromo e Geometria foram surpreendidos por sua filha, que carregava um embrulho grande, porém pouco se importaram com o regalo, especialmente preparado, ao verem aquela quantidade de cores na pequena Polly. Eles gritaram e acusaram um ao outro, dizendo que a pequena não fazia parte daquela família. Trocaram ofensas e alvejaram a filha com intermináveis insultos. Polly levou o embrulho para o quarto e o escondeu. Tomada pela tristeza, não saía mais de lá. Ficou parada, sentada, no mesmo canto, na mesma posição,
como se esperasse alguma coisa acontecer, mas esta coisa não aconteceu. Resolveu, então, se recolher em resignação e uma última tentativa de mostrar aos pais que, mesmo diferente, eram iguais, deixou acidentalmente o azul se misturar ao vermelho, ganhando assim uma cor, o violeta. Com este novo episódio, a pequena Polly estava decidida a não mais sair do quarto. Por amor, achou que não deveria mais se expor, poupando assim a família de qualquer situação vexatória. Na condição de enclausurada, tinha uma porção de pensamentos. Entre eles, percebeu que toda vez que duas cores se misturavam, geravam outra. Então, em uma atitude desesperada de ser aceita, resolveu misturar um pouco de cada cor, vermelho, amarelo e azul, em proporções idênticas. E o que aconteceu? Polly foi tomada por uma variação de cinza e comemorou muito, pois agora sim ela seria amada pelos pais. O prefeito comemorou e quis decretar feriado na cidade, mas era visível que a pobre Polly não estava feliz. O curioso era que cada dia que passava ela ficava mais clara, e mais clara, e mais clara. A menina já não tinha mais forças, nem mesmo o fato de se sentir amada pelos pais lhe dava mais estímulo. Gradativamente, o pouco que restava de cor ia se desfazendo. Quando correram com a menina para o médico, o diagnóstico foi um só. A menina comprometeu o que chamamos de espaço de cor, deixando de ser ela mesma, disse o Dr. Degradê. O prefeito monocromo voltou para casa, desolado, sem saber o que fazer e sem se perdoar pelo que havia acontecido. Lembrou-se do presente que a própria menina fizera. Foi até seu quarto e abriu o embrulho. Viu que era um desenho de uma cidade feito com formas retas e curvas e pintado com uma infinidade de cores. No verso do quadro havia um bilhete escrito: retas e curvas são capazes de viver juntas, cores quentes e frias também, assim como você e eu. Foi quando percebeu que no desenho sempre havia um contorno monocromático para as imagens pintadas em várias cores. Motivado pelo que viu, correu para o hospital. Abraçou fortemente aquela menina que quase havia deixado de existir. Polly, então, ganhou contorno e as cores foram se regenerando. A pequena foi se recuperando, suas cores amarelo, vermelho e azul. Seu pai e sua mãe se desculparam. Passaram a passear juntos monocromo, geometria, triângulo e a caçula Polly. Ou melhor, policromatismo, como agora era chamada. E os feitos dessa família podem ser vistos em muitas galerias de arte. Basta olhar o legado de grandes artistas, que têm como escola as linhas retas e curvas, assim como as cores quentes e frias, e as escalas de cinza, presente em movimentos nos quais a diversidade se faz presente. Estes foram Mono e Polly.